Quem gostaria de começar? Levantando dúvidas, questões, sugestões, opiniões, todos os zões possíveis. Karina. Eu anotei aqui quando eu li o porquê disso. Eu vou ler um trechinho e aí não tinha entendido. Com a leitura do capítulo, não entendi. Ele diz assim: na segunda página, depois do começo do capítulo, da sessão. Ele diz assim: valores de uso não podem se confrontar como mercadoria se neles não residem trabalhos úteis qualitativamente diferentes. Certo. Aí, o porquê disso, eu não entendi bem certo. O Marx, ele permanentemente vai procurar reduzir todo... De vez em quando eu vou dar uma parada para permitir a entrada de novas pessoas. E aí, Manuela? Ele reduz as categorias econômicas que aparecem de uma maneira coisificada. Tudo bem, Manuela? Boa noite. Há alguma forma de prática humana. Então, a troca de mercadorias que se apresenta como uma troca entre coisas, ele vai procurar conduzir a formulação de uma relação de produção, de uma atividade humana. Então, naquela primeira sessão, ele estrutura a mercadoria como sendo composta de valor de uso e valor. Então, ele fala, olha, valor de uso e valor, as características de toda mercadoria, são a expressão material de duas formas de trabalho. Ou melhor, são a expressão material do trabalho humano visto a partir de pontos de vista diferentes. Então, quando eu abordo a mercadoria do ponto de vista da sua utilidade, do seu valor de uso, a atividade que dá origem a esse valor de uso é um trabalho muito específico, orientado por um projeto, direcionado a um fim, em que, por meio de determinados instrumentos, o produtor vai transformar elementos disponíveis na natureza. Então, é uma atividade muito específica em que o produtor vai, por meio dessa atividade, produzir um valor de uso. Essas atividades se diferenciam de acordo com os diferentes valores de uso. Produzir um casaco exige um formato de trabalho diferente de produzir um vaso ou produzir um sapato. Cada valor de uso diferente vai exigir um trabalho qualitativamente diferente. Esse trabalho ele pode ser empiricamente descrito. Nós podemos descrever o trabalho de um sapateiro, de um ferreiro, de um alfaiate. Aqui aparece, logo no começo, aquela frasezinha que está lá no Marx tocando guitarra, né? O casaco é um valor de uso que satisfaz uma necessidade específica. Para produzi-lo, precisa-se de determinada espécie de atividade produtiva. Então, nós vamos ter trabalhos diferentes para produzir mercadorias diferentes.
Para produzir mercadorias diferentes, os trabalhos se diferenciam. Cada um vai definir de uma maneira o objetivo a ser atingido, vai exigir determinados instrumentos, vai exigir uma forma específica de aplicação da força de trabalho. Basta nós observarmos o trabalho de um alfaiate ou de um celeiro ou de um ceramista. Eu tive uma experiência de infância muito interessante, porque na frente da casa onde moravam meus avós paternos, tinha uma selaria. E tinha lá um celeiro, tanto reformando, quanto produzindo arreios e outros apetrechos para montaria, carroça e tal. E a gente era criança, tudo uns 6, 7 anos de idade, ficava muito curioso para ver o trabalho dele. Então foi uma oportunidade, sempre que eu leio esse capítulo, eu me lembro desse celeiro, porque a gente via ele cortando o couro, molhando para tornar mais flexível, e costurando e não sei o quê, fazendo 1000 operações, até que você tinha um arreio totalmente restaurado ou um arreio novo. É interessante observar isso, porque ele trabalhava sozinho, era um tal de talarico. E ele era muito paciente com a gente, era tudo criançada, de 6, 7 anos, 4. Aí ele dava pedacinho de couro para a gente brincar e não sei o quê. Porque foi, talvez, assim, o único período em que eu pude observar com tempo um trabalho sendo realizado. E foram muitos dias, e a gente sempre ia para lá nas férias, e todas as férias a gente ia ver esse tal de talarico fazer arreios. Isso vale para o trabalho do ferreiro, isso vale para o trabalho de quem produz vidro. Cada valor de uso específico exige uma forma específica de trabalho. Essa atividade nos leva a transformar o mundo à nossa volta. E, ao mesmo tempo, nos leva a nos transformar. Que é um exercício, né? Miguel. Só para ver se eu entendi tudo até agora, antes da gente entrar em valor mercadoria. O que define o valor de uma mercadoria é o dispêndio do trabalho para se produzir a mercadoria. E a mercadoria só é mercadoria porque nela contém valor de uso. Bom, vamos fazer umas observações nisso que você afirmou. Nós estamos falando agora, até agora, apenas do trabalho concreto ou do trabalho útil, do trabalho que produz valor de uso. Observem que esse trabalho o Marx apresenta como independente de toda forma histórica e condição, ele usa uma palavra forte para designar, ele fala, é a condição eterna da reprodução da vida humana. Então, esse trabalho que produz valor de uso, ele se desenvolve tanto em relações de produção que implicam a relação de troca de mercadorias, quanto em relações de produção que excluem a troca de mercadorias.
Ele fala, olha, o trabalho que produz valor de uso, ele vai aparecer em toda a sociedade. E aí, Carol, tudo tranquilo? Ou seja, esse é um trabalho que produz os meios materiais para a reprodução das nossas condições materiais de existência. Gabriel. Desculpe interromper o senhor. Só uma coisa que eu lembrei, que tem uma questão que talvez seja um pouco mais alguns capítulos depois, mas que eu li, que o Marx vai dizer que, tipo, todas as mercadorias são não valores de uso para seus possuidores e valores de uso para seus não possuidores. Aí, eu não sei, aí eu fiquei em dúvida só com uma questão. A mercadoria, ela é, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca, ou ela, na percepção, depende de quem está comprando, de quem está vendendo, vai ser cada um. Não sei se... O Marx fala isso porque, para ele, a mercadoria é valor de uso social. Nem todo valor de uso social é mercadoria. Mas ele fala, a mercadoria é valor de uso para o outro, não é para o produtor. O produtor que produz vaso de cerâmica, o vaso de cerâmica para ele não é um valor de uso para ele. Ele produz o vaso de cerâmica para trocar por outras mercadorias que essas sim vão ter valor de uso para ele. Ou seja, vão satisfazer alguma necessidade dele. Então, é importante essa observação, quer dizer, considerar que o valor de uso da mercadoria é valor de uso social, é valor de uso para outro, e não para o seu próprio produtor. Eu não produzo 1.000 sacas de arroz para comer 1.000 sacas de arroz. A maior parte do arroz que eu produzo não tem valor de uso para mim, apenas aquela ínfima fração que eu vou consumir. A maior parte do arroz que eu produzo vai ter valor de uso para terceiros, para outros. É isso que faz o Marx dizer que o valor de uso da mercadoria tem que ser um valor de uso social. Ele tem que ser demandado por outros. Mas o Marx está tratando aí do trabalho que produz o valor de uso. E esse trabalho é esse trabalho que pode ser descrito, são as 1.000 diversas formas específicas de trabalho que produzem as 1.000 diversas formas de mercadoria. O Marx ele está tratando aí do produtor individual. Em certa medida, ele faz isso para facilitar a exposição. Mas vamos levar em conta que o trabalho é incondicionamento social. A produção de um valor de uso implica relações sociais de produção. O alfaiate, ele pode estar sozinho na alfaiataria dele, mas não foi ele que produziu a linha, não foi ele que produziu o tecido, não foi ele que produziu a tesoura. Os instrumentos e matérias-primas foram produzidos por outros. Então ele se integra aí numa capilarizada divisão do trabalho. Vejam que o Marx o tempo todo fala, olha, a condição para a produção mercantil é a divisão do trabalho. Esses trabalhos úteis vão se dividir em gênero, espécie, famílias, variedades, etc., né? Então, nós vamos ter, no interior da sociedade, em que a relação de produção se realiza por meio da troca,
uma quantidade muito diferenciada de trabalhos articuladas numa divisão do trabalho. Sem essa divisão do trabalho, não se pode falar em mercadoria. E, portanto, não se pode falar em relação de troca. Agora, nesse ponto, aparece a grande questão que ele apresenta. Ele fala, olha, como nós podemos trocar como equivalentes, sem que ninguém saia perdendo na troca, objetos qualitativamente diferentes. Esses objetos não são comparáveis entre si. Como é que eu vou trocar um palácio por graxa de sapato? Que é um exemplo que o Marx dá no Capital. Como é que eu vou trocar um colar de pérolas por esterco? Que é exemplo que, de vez em quando, o Marx também apresenta. Ele fala, não importa o valor de uso, o cheiro do valor de uso, desde que ele tenha valor de uso para aquele que o está procurando. Como comparar esses objetos qualitativamente diversos, portanto, incomensuráveis? Então, rebobinamos a fita para o debate da semana passada, quando Marx afirmava, ou melhor, quando nós afirmávamos que o Marx afirmava, ele não participou diretamente do debate, que essas mercadorias têm que ter alguma coisa em comum. Elas precisam ter um denominador comum para serem comparáveis. E, portanto, trocáveis trocadas como equivalentes. A resposta que o Marx dá para isso é a de que os agentes da troca, espontaneamente, vão considerar suas mercadorias como não o produto do sapateiro, do ferreiro, do vidreiro, do alfaiate, mas como produto de trabalho humano indeterminado, trabalho humano genérico. Tanto o trabalho do sapateiro quanto o trabalho humano podem ser qualificados, quanto o trabalho do ferreiro podem ser qualificados como trabalho humano. Todos os diferentes trabalhos úteis que produzem valores de uso, na relação de troca, vão ser reduzidos ao seu denominador comum, ao fato de serem trabalho humano. Então, por mais diferentes que sejam os trabalhos que produzam os valores de uso, todos são trabalho humano. É a mesma substância que todas as mercadorias vão possuir. Como essa substância é homogênea, indiferenciada, ela só pode ser comparada do ponto de vista quantitativo. E a comparação quantitativa dessa substância, que é o trabalho humano geral ou abstrato, só pode ocorrer pelo tempo de duração desse trabalho. E o tempo, ele pode ser medido em horas, dias, semanas, anos. Vamos imaginar, por exemplo, a produção agrícola, que em determinadas áreas do mundo tem um só ciclo anual de produção.
De tal modo que, usando o exemplo do Marx, se 20 braças de linho têm a mesma quantidade de trabalho que um casaco, 40 braças de linho vão ter a mesma quantidade de trabalho que 2 casacos. Fazendo uma observação lateral aí, rock, que é traduzido aqui como casaco, é usado também como saia. Em alemão, rock também é saia. Aliás, hoje eu acho que é mais usado como saia do que como casaco. Eu acho que pode ter havido aí uma tradução machista da mercadoria, Miguel. Professor, uma coisa que eu fiquei confuso lendo, admito que eu estava meio mal lendo o capítulo, não consegui absorver tudo dele que vem da primeira. Então, uma coisa que eu fiquei confuso lendo foi onde que o Marx queria chegar com esse exemplo do 10 braças de linho e o casaco valer 2 vezes mais. Porque ele repete esse exemplo algumas vezes. Onde que ele quer chegar nisso? Assim. Ele postula, quando ele desenvolve o argumento dele em todo o Capital, que as mercadorias vão ser trocadas pelo seu valor. Elas vão ser trocadas como equivalentes. Então, se um casaco demora 8 horas para ser produzido e 20 metros de chita demoram 8 horas para ser produzidas, na teoria do Marx, isso significa que 20 metros de chita tem o mesmo valor que o casaco. Então, é a ideia de que as mercadorias são trocadas tendo em vista o tempo de trabalho que, em média, na sociedade, é necessário para produzir essa mercadoria. De tal forma que ocorra troca de equivalentes. Onde que ele quer chegar com esse argumento? Ele quer chegar na teoria do mais-valia. Ele quer chegar na teoria de que, embora o pagamento do salário para o trabalhador cubra o valor da sua força de trabalho, que é a mercadoria que o trabalhador vende para o empresário, ao fazer o trabalhador trabalhar 8 horas, ou 10 horas, ou 12 horas, o empresário vai tirar do trabalhador muito mais do que vale a sua força de trabalho. Vamos deixar essa observação final que eu fiz para uma discussão posterior e voltar a essa questão do tempo de trabalho. Vamos supor que uma saia, vamos trocar o rock pelo rock, uma saia seja produzida em 8 horas de trabalho e um vaso de cerâmica também seja produzido em 8 horas de trabalho. Isso significa que a saia e o vaso de cerâmica têm o mesmo valor. Ambos foram produzidos em 8 horas de trabalho. Vamos supor que o alfaiate, ou a costureira, ou a estilista que produzem a saia
incorpore uma máquina ao seu processo de produção que permita reduzir de 8 horas para 4 horas a produção da saia. Antes era 8, agora 4. Isso significa que o valor da saia foi reduzido pela metade. Como não mudou o tempo de trabalho para a produção do vaso de cerâmica, continua a ser de 8 horas, agora a troca de equivalentes vai ser de um vaso de cerâmica por 2 saias. Porque o tempo de produção da saia foi reduzido pela metade. Vamos supor, dando um exemplo da agricultura, que uma seca exija o dobro do tempo para a produção de uma saca de trigo de 60 quilos. Quando o Marx dá exemplos de redução da produtividade do trabalho com correspondente aumento do valor da mercadoria, ou ele fala da mineração ou fala da agricultura, principalmente da agricultura. Então, se aumentou o tempo de trabalho necessário para a produção do trigo, o valor do trigo aumentou. Veja, ele não está falando de preço ainda. Ele está falando dessa substância presente em toda a mercadoria, que é a quantidade de trabalho humano despendida para produzi-la. Quantidade medida pelo tempo de trabalho. Aumenta o tempo de trabalho necessário para produzir a mercadoria, aumenta o valor. Diminui o tempo de trabalho para produzir a mercadoria, diminui o valor. Fala, Miguel. Então, deixa eu ver se eu entendi. A semana passada foi para valor de uso, valor de troca, isso para definir o que seria a mercadoria. E aí essa parte do capital da semana é definindo o valor mercadoria, o valor da mercadoria que depende do tempo necessário para produzir o produto, a mercadoria. Então, nessa seção, ele está só dizendo que valor de uso e valor da mercadoria expressam o trabalho humano aplicado à mercadoria visto a partir de 2 pontos de vista diferentes. O valor de uso é o trabalho humano visto como um trabalho concreto, um trabalho específico, destinado à produção de uma mercadoria específica. O valor é visto como o trabalho humano em geral. É só isso. Então, é trabalho humano em geral que é medido pelo tempo despendido na realização do trabalho. De tal forma que, independentemente do trabalho útil, o trabalho humano geral vai ser visto apenas do ponto de vista da quantificação, do ponto de vista do tempo necessário à produção de uma mercadoria, de tal forma que se você produz uma mercadoria em 2 horas e outra em 4, a mercadoria produzida em 2 horas vai ter a metade do valor da mercadoria produzida em 4.
É quase uma regra de 3, né, professor? Basicamente, o Marx vai usar intensamente a regra de 3 no Capital, quando ele analisa a taxa de mais-valia. Mas, na verdade, é um cálculo simples. Por quê? Ele considera que o valor da mercadoria é a coagulação, a cristalização ou a materialização de trabalho humano. Esse trabalho humano, genérico, indeterminado, não especificado, ele pode ser quantificado pelo tempo em que ele é despendido. De tal forma que 4 horas de trabalho são mais que 2. Uma mercadoria produzida em 2 horas de trabalho vai valer a metade que uma mercadoria produzida em 4 horas de trabalho. Agora veja, o Marx é quem inventa esses conceitos de trabalho útil e trabalho abstrato. Trabalho produtor de valor de uso e trabalho humano geral. Ele cria esses conceitos lá na Contribuição à Crítica da Economia Política, que é um texto publicado em 1859. Ele mesmo fala, eu inventei isso lá na Contribuição, página 12 e 13. Porque ele sempre tenta reconduzir a coisa à atividade que a produz, à relação social que ela expressa. Ele, já na Miséria da Filosofia, ele fala, olha, o salário não é uma quantia em dinheiro. O salário é uma relação social. Portanto, uma prática social. Capital não é prédio, máquina ou dinheiro. Capital é uma relação social. Então, ele está procurando evidenciar aí que a troca de mercadorias não é só uma mudança de coisas do lugar. A troca de mercadorias é uma relação social, e é uma relação social de produção, que expressa uma forma histórica de articulação do trabalho humano. Forma histórica essa que supõe uma divisão do trabalho em que os produtores são produtores autônomos privados. Então, eu produzo a minha mercadoria, e troco com eu troco a minha mercadoria com um terceiro que produz uma outra mercadoria diferente. A sociedade capitalista para o Marx é uma sociedade em que a distribuição do produto social ocorre pela troca de mercadorias. Isso significa que a própria organização do processo produtivo vai depender da troca de mercadorias. Não chegamos ainda no dinheiro, depois nós vamos ver como é que o Marx dá uma resposta para isso. Ele está dizendo simplesmente, por hora, que uma mercadoria é trocada pela outra de acordo com a quantidade de trabalho necessário para produzi-las. Uma mercadoria produzida em 2 horas vale a metade de uma mercadoria produzida
em 4 horas. Se eu produzo o prato de cerâmica em 1 hora e produzo uma saia em 4, eu vou precisar de 4 vasos de cerâmica para trocar por uma saia. Ou seja, é a tese de que o valor da mercadoria é trabalho humano aplicado na sua produção. O Marx fala, é trabalho humano coagulado no objeto, cristalizado no objeto. Ele fala numa gelatina indeterminada que toda mercadoria apresenta. Ele usa uma linguagem metafórica também, né? Agora, vamos diferenciar mais uma vez valor de uso, valor e valor de troca. São 3 conceitos diferentes. Para o Marx, valor de troca é a relação de troca na qual o valor da mercadoria se explicita. O valor da mercadoria só se explicita na troca. Então, a relação de troca, que o Marx chama de valor de troca, é a relação que faculta a manifestação do valor da mercadoria. Sem a troca, o valor da mercadoria não se manifesta. É necessária a troca para que o valor se explicite. É na relação de troca que o valor se explicita. E é isso que ele vai analisar a partir de agora. A partir da semana que vem, nós vamos estar discutindo isso. A relação de troca. Como o valor se explicita na relação de troca. Legal, Isadora e Paloma. Mas já conseguiram regularizar? Ah, não, elas estão mandando uma mensagem pelo Telegram. A Isadora e a Paloma tiveram um problema no computador. Elas estão tentando arrumar. Vamos levar em conta que os economistas clássicos anteriores ao Marx já desenvolveram até certo ponto essa teoria de que o valor resulta do trabalho humano. Os fisiocratas fizeram isso, embora eles considerassem produtivo ou produtor de valor apenas o trabalho agrícola. O Adam Smith já desenvolveu isso, o David Ricardo mais ainda. O Marx, em grande medida, incorpora a teoria do valor do David Ricardo. Mas desenvolve e transforma essa teoria do valor que ele herda dos economistas clássicos. Então, ele não partiu do nada. Ele partiu da obra dos economistas clássicos. Basicamente, William Pett, os fisiocratas, Adam Smith e David Ricardo. Ou seja, para comparar o resultado de trabalhos qualitativamente diferentes, que é o trabalho que produz valores de uso, é preciso fazer abstração de todas as diferenças
que há entre os diferentes trabalhos, reduzindo-os à condição de trabalho humano geral, trabalho humano indeterminado. É mais ou menos como se disséssemos, olha, nós somos individualmente muito diferentes. Cada um tem seus pontos de vista, sua orientação própria, etc. Mas todos nós somos humanos. Então, falar que todo mundo é humano significa fazer abstração de todas as peculiaridades individuais, de todas as nossas singularidades pessoais. E deixar uma suposta característica comum. Pertencemos à espécie Homo sapiens. Então, do ponto de vista do valor de uso, a mercadoria, a Nicole, o Gabriel, a Manuela, o João Vitor, a Carol, o Pedro, o Lucas, o Zé Vitor, a Karina, o Miguel, o Vitor César. Do ponto de vista do valor, todos somos Homo sapiens. Não tem mais a Nicole, a Karina, o Zé Vitor, o Lucas, o Pedro, o Gabriel, a Carol. Tem só Homo sapiens. Aí é interessante a gente fazer uma observação sobre o processo lógico da abstração. Abstração significa exatamente eliminar as diferenças, para ver o que fica, para ver se fica alguma coisa comum. Agora, eu estava comentando no debate do livro 2, agora há pouco, que o Marx não tem uma teoria unívoca de trabalho humano genérico ou abstrato. Enquanto a sua teoria do trabalho concreto ou trabalho útil não é problemática, quando a gente vê os sucessivos textos em que o Marx desenvolve essa noção de trabalho abstrato, que é o trabalho que produz valor, a gente vê que ele tem diferentes formulações, nem sempre compatíveis ou integráveis entre si. Por exemplo, a forma mais genérica que ele usa é a de mero dispêndio fisiológico de energia cerebral e corporal. É dispêndio de cérebro, mão, pé, perna e tal. É o uso do corpo. Mas o trabalho nunca é mero dispêndio de energia, fisiológico de energia física e mental. Trabalho supõe a criação do indivíduo, supõe educação, aprendizagem de uma língua, aprendizagem de determinados costumes. É muito mais complexa. Mesmo na sua forma mais simples, isso que ele chama de força de trabalho. Em outros lugares, ele dá conta dessa complexidade. Quando ele analisa salário, por exemplo, ele aponta a complexidade da força de trabalho
Mas aqui ele tenta simplificá-la de tal forma que ele acaba produzindo diferentes formulações. Miguel. Professor, uma coisa específica que não é abordado é quando se tem uma produção que precisa de uma especialização. Tipo, a pessoa que vai produzir precisa ficar 10 anos estudando para começar a produzir e entender aquilo, sei lá. Tem alguma diferença em questão ao que é ao valor do que é produzido? Tem. E aí é que eu acho que começa a complicar um pouco a teoria do trabalho abstrato. Ele fala, esse mero dispêndio fisiológico de energia física e intelectual, da força de trabalho, pode ser considerado trabalho não qualificado, trabalho médio simples. Ele não desenvolve essa noção de trabalho médio simples. No máximo, ele fala, é trabalho não qualificado. Ele usa a expressão em inglês, ele fala unskilled labor. Esse trabalho simples seria a unidade de medida para formas mais complexas e qualificadas de exercício da força de trabalho, de tal forma que o trabalho do joalheiro é um trabalho mais complexo do que o trabalho de quem está capinando uma rua de cafezal. Mas ele diz, o trabalho complexo, ele vai produzir proporcionalmente mais valor do que o trabalho simples, dado um tempo de trabalho. Então, em 1 hora, essa força de trabalho complexa vai produzir mais valor do que a força de trabalho média simples, ou a força de trabalho não qualificada. Mas ele não desenvolve muito isso. O que ele desenvolve é que, nas trocas, aí ele fala, a experiência mostra isso, o trabalho complexo é reduzido a trabalho simples para efeito de aferição do valor. Na relação de troca, o trabalho complexo é visto como um múltiplo do trabalho simples, mas ele não desenvolve. Então, aí a teoria dele chega num ponto que merece desenvolvimento. Porque, por um lado, ele fala, o valor é medido pelo tempo de trabalho humano geral. Mas o trabalho humano, aí é que eu vejo algo que tem que ser mais esclarecido na teoria do Marx. O trabalho humano geral vai adquirir a forma de um trabalho médio simples, a qual se reduzem como múltiplos os trabalhos complexos ou mais complexos. Então, isso fica jogado na argumentação dele sem um esclarecimento maior. Aí fica o dispêndio fisiológico de força de trabalho como o trabalho que permite a quantificação do valor pelo tempo, e o trabalho médio simples é enfiado aí nesse contexto como a unidade de medida para formas mais complexas de trabalho quando da realização da troca de mercadorias. Isso não está esclarecido.
O máximo que o Marx fala é a experiência mostra isso. Ele dá uma resposta empírica. Ele fala, esse é um processo que se desenvolve à revelia dos agentes. Ele usa a expressão pelas costas dos agentes. É um processo espontâneo. E aí os agentes da troca passam a achar que isso resulta da tradição. Mas ele não desenvolve. Olha, Manuela, o Engels, ele faz uma exposição sobre a questão do valor numa obra de crítica ao Eugen Dühring, numa obra chamada Anti-Dühring. Então, ali ele faz considerações econômicas. Podemos pegar esse livro aí, dar uma olhada nele. Mas a própria obra do Marx é devedora de um trabalho embrionário do Engels, de princípios da economia política, e principalmente de um trabalho que ele fez e publicou em 1845, chamado A Situação da Classe Operária na Inglaterra. É um livro muito interessante esse, porque o Engels, que estava na Inglaterra dirigindo as indústrias do pai dele, ele era um industrial. Mas ele descreve a situação dos operários nas fábricas. Ele já era um militante socialista também. Ele descreve os bairros operários, as doenças, a miséria e tal. Esse livro serviria de inspiração e guia para o Otto Rühle publicar em 1910 um livro chamado A Criança Proletária. É um livro que, nos termos do livro do Engels, descreve a situação da criança na Alemanha na primeira década do século XX. E é muito interessante esse livro porque ele apresenta uma teoria do sistema escolar no capitalismo. O Otto Rühle fala, olha, as crianças operárias estudam nas escolas públicas, a chamada Volksschule, em que o currículo é carregado de tópicos religiosos e nacionalistas. Os professores são mal qualificados, as classes lotadas. Enquanto que o filho dos empresários estudam nas Klasseninstitut, que eram escolas particulares, tinham professores qualificados que ensinavam com base nas conquistas mais recentes da ciência. Então, ele já via uma duplicidade da rede escolar de acordo com a estrutura de classes da sociedade. Como é que é o nome desse livro, professor? Perdão? A Criança Proletária. Eu vou escrever aqui. Eu vi em alemão, eu não sei se ele foi traduzido. Deve ter alguma tradução, talvez para o francês ou para o a Criança Proletária. O autor é Otto Rühle. O Otto Rühle era um anarquista marxista, era um professor de origem operária, o pai dele era ferroviário.
A esposa dele teve um papel importante também. Eu escrevi com W, mas é com U. R. Rühle. Ele escreveu, inclusive, um resumo do Capital para o operário ler. Como ele trabalhava com a educação dos operários, ele tem um resumo do Capital. E essa obra dele, A Criança Proletária, em alemão é Das proletarische Kind, suscitou um debate nos anos 20 que desenvolveu muito a questão da educação e do sistema escolar no interior do movimento operário, tanto por parte de intelectuais do Partido Social Democrata Alemão, do Partido Social Democrata Austríaco, quanto por parte do Partido Comunista Alemão. Esse debate ele foi interrompido pelo fascismo, né, pelo nazismo, pelo stalinismo. E essas obras, elas foram retomadas e começaram a ser reeditadas pelo movimento estudantil de 68. O movimento estudantil de 68 recuperou muito daquele marxismo pré-stalinista dos anos 10, dos anos 20. É muito interessante a gente ver esse aspecto desse movimento estudantil, porque ele implicou um trabalho editorial. Trabalho de leitura do Capital, né? Que eles chamavam de O Tijolo. Tinha uma edição do Capital, o Thomas Kuczynski faz esse histórico, uma edição do Capital baseada na segunda edição, com alguns elementos da quarta, que foi publicado pela Steinbuch. Eu tenho essa edição em formato digital, e o movimento estudantil usou essa edição para ler o Capital, chamado O Tijolo. Por motivos óbvios, né? Um livrão grosso. Então, o Engels, ele influi tanto na concepção de história quanto na teoria do Marx, mas a teoria econômica, no fundamental, foi desenvolvida pelo Marx. O Engels vai fazer um trabalho muito importante quando o Marx já estava morrendo, porque ele publica uma terceira edição do Capital, depois coordena a tradução do Capital para o inglês e coordena uma quarta edição do Capital, que foi a última, publicada em 1894. É essa edição do Capital que é usada nas traduções brasileiras. É essa edição da Marx Engels Werk é a mais generalizada. Mas os puristas da obra do Marx, os marxianos especialistas, consideram que a gente deve se restringir à segunda edição do Capital. O Marx, ele vistoriou basicamente 4 edições do Capital. 2 em alemão, uma em francês, e deu sugestões para a tradução para o russo, que foi publicada em 1872, né? O primeiro tradutor, interagia muito com Marx. Era um militante revolucionário que morava na Inglaterra, e ele ia perguntar para o Marx como fazer, e o Marx dava sugestões. Então, há uma certa influência do Marx na primeira tradução do Capital para o russo, que ele achou ótima. O Marx elogiou muito essa tradução. Ele tinha um domínio de leitura da língua russa, né?
O Marx cita, chega a citar livros em russo no Capital. Mas só hoje é que citar... tem um livrinho, eu vou até compartilhar. Eu comecei a ler, depois não consegui, devido à agenda de leitura muito pesada, que tenta resgatar esse papel do Engels como não simplesmente um parceiro intelectual de segunda categoria do Marx, mas o papel central que ele teve no desenvolvimento dessa concepção. É claro que ele era muito modesto, ele sempre dizia, não, o Marx é que desenvolveu tudo, eu estou aqui só pegando carona. Então, essa posição dele contribui para essa visão do papel secundário dele. Mas ideologia alemã eles escreveram em conjunto, debatendo. O Marx se inspirou muito na situação da classe operária na Inglaterra, que ele cita muito no Capital, nos princípios de economia política. Eu não lembro como é que é o texto, é um texto juvenil do Engels, em que o Engels já aponta perspectivas para uma crítica da economia política. Mas o grosso do trabalho no campo econômico é o Marx que faz. É nos manuscritos de 44, na Miséria da Filosofia, depois em textos menores, né? Salário, preço e lucro, trabalho assalariado e capital. Karina. Professor, tem um parágrafo, não, a parte de um parágrafo aqui que eu não li, eu não entendi bem, e tá um asterisco aqui, ler de novo. Pois não, tá, vamos ver. Diz assim, ó, o trabalho útil se torna, desse modo, uma fonte mais rica ou mais pobre de produtos em proporção direta ao aumento ou à queda de sua força produtiva. Ao contrário, por si mesma, uma mudança da força produtiva não afeta em nada o trabalho representado no valor. Como a força produtiva diz respeito à forma concreta e útil do trabalho, é evidente que, tão logo se abstraia essa sua forma concreta e útil, ela não pode mais afetar o trabalho. Assim, o mesmo trabalho produz, nos mesmos períodos de tempo, sempre a mesma grandeza de valor, independentemente da variação da força produtiva. Daí ele continua mais um pouquinho. Eu não entendi bem certo. Só um minutinho, Karina, que agora que eu vi, que eu esqueci de ligar o meu notebook na tomada e ele está dando alarme de que vai parar de funcionar. Só um momento, deixa eu ligar. Tudo bem. Agora sim. Esse é um trecho muito importante, porque o Marx fala, olha, a força produtiva do trabalho diz respeito ao trabalho útil. Então, se você produz, por exemplo, tecido com tear manual, você vai demorar um certo tempo. Se você produz tecido com uma máquina a vapor, você vai demorar bem menos tempo. Ou seja, a utilização da máquina a vapor aumentou a produtividade do trabalho. Veja que ele está falando que produtividade do trabalho é uma qualidade do trabalho útil. Mas essa é uma característica do desenvolvimento capitalista, as empresas vão procurar aumentar a produtividade do trabalho o tempo todo para sobreviver nas condições da concorrência. O que significa que o trabalho útil, com a produtividade aumentando, vão produzir sempre mais num determinado tempo. Então, se você produz um casaco em 8 horas, você passa a produzir com máquinas um casaco em 4 horas, depois com máquinas mais modernas, um casaco em 2 horas. De repente, você está produzindo paletós ao ritmo de
um a cada 5 minutos. Como nós temos hoje aí na produção em série de roupas. Miguel. Professor, sobre isso, o tempo, pensando na sociedade de hoje, o tempo para transporte é contado no valor da mercadoria? É contado. O Marx vai considerar, mas ele vai considerar bem à frente o transporte como uma forma de trabalho que produz valor. A mercadoria que o transporte produz é o deslocamento no espaço. Mas é uma mercadoria que, ao contrário das outras, é consumida no ato mesmo da produção. Você compra uma viagem de Santa Maria para Porto Alegre, você vai consumir esse deslocamento no espaço sendo deslocado no espaço. Então, você consome a mercadoria no ato mesmo da produção dela. Agora, eu queria voltar à questão levantada pela Karina, porque o aumento da produtividade do trabalho vai permitir produzir, num dado tempo, uma quantidade maior de mercadorias. Mas, nesse dado tempo, o valor produzido continua o mesmo. Quer esse trabalho produza 1, 10, 100 ou 1000 mercadorias em 4 horas, em 4 horas esse trabalho vai produzir a mesma quantidade de valor, considerando que o valor corresponde ao tempo de trabalho. Qual é a diferença? A diferença é que esse valor vai se distribuir por uma quantidade maior de mercadorias. Então, se no primeiro caso, o valor de 4 horas estava condensado em um casaco, no segundo caso ele está condensado, distribuído por 10 casacos, no terceiro caso ele está distribuído por 100, e no quarto, esse valor de 4 horas está distribuído por 1000. Então, nós vamos ter, com o aumento da produtividade do trabalho, mercadorias com valor cada vez menor, mas em quantidade cada vez maior. Ou seja, a produtividade do trabalho, ao aumentar ou diminuir, não altera a quantidade de valor produzido num dado tempo. O que altera é a distribuição desse valor por mais ou menos mercadorias. Menos se diminui a produtividade do trabalho, mais se aumenta a produtividade do trabalho. É muito importante esse trecho. Eu acho que é logo depois desse trecho que ele faz ele observa que a quantidade de trabalhos socialmente realizada na sociedade poderá mudar de acordo com a demanda. E essa mudança de acordo com a demanda, ele fala, vai criar fricções, mas vai se realizar. E, claro, uma mudança de demanda pode fazer com que capitais sejam deslocados de um ramo para o outro, com todos os problemas que implica numa economia não planificada ou que se desenvolve espontaneamente, essa mudança, né? Mas ele vai usar esse argumento levantado pela Karina em todo o Capital. Então, por exemplo, o salário pode diminuir, ou melhor,
O valor da força de trabalho pode diminuir na medida em que diminuem os valores das mercadorias que entram na reprodução da força de trabalho. Mas se, por exemplo, por lutas sindicais, os trabalhadores não deixam o salário ser reduzido, eles vão ter um poder de compra muito maior com o mesmo salário. Por exemplo, a gente entra aí nas Renner, nas Riachuelo, e a gente vê quase só roupa chinesa, né? Então é roupa produzida em larga escala por um baixíssimo preço. Isso nós vamos ver, acaba contribuindo para reduzir o valor da força de trabalho no Brasil. Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Eu tô anotando tudo que o Marx fala sobre trabalho abstrato, porque enquanto, como eu disse, a teoria dele sobre o trabalho concreto não é problemática, a teoria dele sobre o trabalho abstrato é. Ele não tem formulações que se integrem num todo coerente, né? Ele tem várias formulações diferentes para designar esse trabalho abstrato, que é o trabalho produtor de valor. Vamos levar em conta que, para ele, o valor da mercadoria é só a maneira como nós tomamos consciência da nossa relação de produção. Na primeira edição do Capital, ele chama o valor de Gedankending, é uma coisa do pensamento. É aquele conceito de ente de razão lá da escolástica. É uma forma de consciência pela qual nós tomamos consciência de uma relação social. Ele não é uma propriedade da mercadoria. Ele é a maneira como nós tomamos consciência da relação social de produção que se realiza por meio da troca de mercadorias. É por isso que o Althusser considera que o capital tem embutido nele, uma teoria das ideologias. Isso vai ficar patente lá na última parte desse capítulo, em que o Marx analisa o que ele chama de o fetichismo da mercadoria. Parece que elas têm propriedades próprias, se movimentam por si mesmas, mas essa é só a aparência. Na verdade, elas expressam coisificadamente as nossas relações sociais, a nossa prática, as nossas relações de produção. É mais ou menos como aquele papel de bombom que a namorada dá para o namorado ou vice-versa. E aí aquele papel de bombom, ele não deixa de ser um papel de bombom. Ele vai ser guardado na agenda, ele passa a ser a materialização de uma relação social. A expressão coisificada de uma relação social.
Pessoal, o nosso volume de leitura para a semana que vem vai ser um pouco maior. Nós vamos discutir a forma do valor. Forma do valor é a relação de troca. Relação de troca é o valor de troca. Então, nós vamos estar discutindo a maneira como o valor das mercadorias se explicita na troca. O objetivo do Marx, com essa argumentação, é desenvolver uma teoria do dinheiro. Dúvidas? Mais alguma questão a ser levantada? Frases não compreendidas? Agora, Karina, o fato de uma frase não ser compreendida no Capital não significa que ela é difícil. Pode significar que ela não tem sentido mesmo. Por que, Paloma? Derreteu o cérebro? Derreteu a massa encefálica? Acho que também depende conforme a gente lê, às vezes se ainda tem a prova do moderno, né? Pessoal, olha, a semana que vem nós não vamos ter o nosso encontro, né? Porque mas o problema é que eu não oro, Paloma. Eu até oraria se eu conseguisse fazer isso, mas todos os meus desejos e esperanças vão estar concentrados no 10 da prova de Moderna A. Ou seja, nós só vamos nos ver daqui a 15 dias, então nós vamos ter um tempão para ler. Ainda vai dar tempo de encaixar o tsunami aí da prova de Moderna A no meio das nossas ondas de surf. Então tá, pessoal. Acho que podemos ficar por aqui hoje. Nos vemos daqui a 2 semanas. Então tá, professor. Até mais. Boa noite a todos. Boa semana a todos. Tchau, tchau. Até. Boa semana, professor. Boa semana. Para vocês também.